Amém, irmãos? Quero vos cumprimentar a todos, né? Com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo, amém? Eu creio que Deus vai falar ao seu coração no oculto, no profundo e escondido, amém? Você está pedindo a confirmação de Deus, porque às vezes a gente tem um passado meio trágico, né, irmão? Que o Senhor nos livra, né? Do mal e nos converte, né? De um passado meio obscuro, né? Mas a parte que mais chama atenção, irmão, é que quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te escolheu, antes de acontecer tudo que aconteceu na tua vida, Ele já tinha te escolhido, amém? Porque quando Ele faz que, ainda antes que houvesse dia eu sou, ali no livro de Isaías 43, verso 13, né? Ele quer dizer para você assim que antes que você conseguisse ver a luz do mundo, antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, Ele já tinha, irmão, vida. Ele já fazia algo junto com o pai dele, amém? Por isso que estava no princípio, está no presente, está no futuro, amém? Então você que é inscrito, né, compartilhe, e você que não é, se inscreva, porque é muito importante conhecer algo da Bíblia que a gente não conhecia, amém? Olha que interessante, irmão, olha o que o Senhor diz aqui. Então, você que não é inscrito, já vai se inscrevendo aí, você que é inscrito, compartilha, porque é muito bom, amém? E nós vai viralizar junto, irmão. Por quê? O que você faz aqui, sem olhar para cá nem para lá, sem ficar preocupado, sem ficar, né? Ou olhar para o meu A, para o meu B, porque o que está em jogo, irmão, é a minha salvação e a sua. Você fazer ou não, vai viralizar, porque o Senhor diz aqui, como, né? A gente vê na palavra do Senhor aqui, no livro de São João, capítulo de número 15, verso 16, né? E que o Senhor chama nós e mandou a gente fazer a diferença, amém? E se você fazer certinho o que ele manda, irmão, ele fala para você pedir o que você quiser. Mas se você não fazer, irmão, certinho como ele pede, sua palavra não estiver com ele e a dele não estiver com você, não pede não. Porque você vai passar vergonha. Que nem o povo de Israel, né? Os profetas de Baal. Amém? Então é o que o Senhor fala aqui, irmão. Vou estar lendo aqui capítulo 9, né, de Atos dos Apóstolos. O Senhor colocou no meu coração. E vou passar para você o significado dele, amém? Vou estar lendo aqui do capítulo, né, 9, do verso 1 até o verso 12 aqui, até o 16, amém? Olha o que o Senhor diz aqui, irmão, preste bem atenção. É Saulo, respirando ainda, ameaça e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que o encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém, irmãos? A sua prova tem prazo de validade. A sua perseguição, a sua luta tem prazo de validade. Quando o Senhor determinar que chega, chega. Amém? Voltando, irmão, aqui no verso 5, onde eu parei. E ele disse: Quem és, Senhor? Você observa aqui, irmão, que quando ele fala quem é, Senhor, tem um ponto de interrogação. Quem é, Senhor? Quando a gente cai na mão do oleiro, irmão, misericórdia. Olha o que diz aqui, irmão. Ele disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura é a coisa, te é da coisas contra os aguilhões. Quando cai na mão do Senhor, irmão, não tem mais jeito. Amém? Então você está pedindo uma resposta para o Senhor: até quando o Senhor vai ficar nessa luta? Até quando eu ficar fugindo? Até quando o adversário meu vai se levantar contra a minha vida? Olha o que o Senhor fala para você, irmão. Tudo tem um dia, tem a hora, tem um momento. Mas, irmão, não vou falar que é hoje nem amanhã. É o tempo de Deus. Amém? Se você está fazendo certinho,
Pode ter certeza. Quando você bem não espera, você vai planejar, porque o Senhor é Deus do já. Amém? Olha o que diz aqui. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Irmão, mas outro ponto de interrogação. Quando você cai na mão do Senhor, você já não dá mais ordem, você recebe ordem. Ou glória, bendito é o nome do Cordeiro. Você que queria, né, uma resposta dizendo assim: Senhor, fala comigo, se é o Senhor nessa luta, é o Senhor nessa luta assim, é o Senhor nessa prova assim. Você pediu uma confirmação, o Senhor está te confirmando, amém? Seu adversário está chegando, né, o tempo de ele conhecer o Deus que você serve, amém? E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? Amém? Por interrogação. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Amém? O Senhor vai dar direção, o Senhor vai explicar certinho, você não vai perder o rumo. Amém? E os homens que iam com ele pararam, esperando e ouvindo a voz, mas vendo, mas não vendo ninguém. Irmãos, quando é para uma pessoa, é para aquela pessoa, a pessoa vai ver alguma coisa meio estranha, mas não vai entender nada, irmão, porque não é para ela. O que é para você, amém? Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, amém? E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Amém, irmão? Seu adversário vai até onde você está, mas não para te ferir mais, não para te ameaçar mais, não para te colocar medo mais, mas para pedir oração para você. Oh, glória a Deus! Você que está pedindo essa resposta, porque o Senhor às vezes fala com você: irmão, você vai e você só é confrontado, você só é humilhado, você só é pisado. Até quando, Senhor? Vai chegar o fim, amém? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Continua obedecendo, amém? E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Você vê, seu adversário até jejum e consagração vai fazer. Oh, glória! E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Irmão, até a pessoa que tem a revelação não entende no início como Deus faz a obra, porque a gente faz a vontade do Senhor, muitas vezes não entende, vai entender quando o Senhor explica, amém? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ou glória, está orando, irmão. Quem perseguia, não entendia, né? Era bruto, está orando. Olha como Deus muda. Irmão, você que queria uma resposta, o Senhor está respondendo. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está mandando resposta. Você vai ver. Se você não recebeu hoje, vai receber amanhã. Mas aguarde que vai chegar. O Senhor está ouvindo sim, amém? De Tarso está orando. Saulo, pois, eis que ele está orando, ou glória. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Olha, irmão, que maravilha. Quando a pessoa entra no queiro do Senhor, ele tem visão e vê até quem vai orar por ele e como vai acontecer. Olha que maravilha. Olha o que diz aqui, amado. Preste bem atenção. Versículo 12. E numa visão viu o que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ou glória. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem,
quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos dos reis de Israel, filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, irmãos? Essa abençoado, o Senhor vai fazer um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Amém? Você crê nessa palavra, meu amado? Você crê? Então, o que você faz tem direção certa. Que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém?